Evangelho, sexta-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adulta e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a última parte do 8º capítulo do Evangelho de São Marcos, exatamente na continuação do primeiro anúncio da paixão de Nosso Senhor feito a Pedro. Na narrativa de Marcos, após o Senhor ter repreendido São Pedro, e ontem falávamos a respeito disso, a beleza do testemunho do apóstolo, que recebeu a repreensão de Jesus e humildemente colocou-se no seguimento do Senhor. A dificuldade de Pedro, naquele momento, de São Pedro, de acolher o anúncio da paixão do Senhor, acolher a humanidade de Cristo. Ontem, durante a missa, eu comentava na comunidade paroquial quanta dificuldade nós temos de acolher os limites humanos, as dores da nossa humanidade, o sofrimento que é próprio da experiência da nossa humanidade. E Nosso Senhor acolhe, não só acolhe, mas abraça e oferece o seu sofrimento, a cruz, a dor da perseguição, da calúnia, da morte infame, tudo oferece por amor a nós. Naquele momento, para Pedro, aceitar que Deus abraça o sofrimento como ocasião de graça é realmente muito difícil. É muito difícil. Não é simples que uma pessoa acolha isso de imediato. Naquele momento, para Pedro, isso foi muito difícil. Talvez para alguns de nós seja ainda difícil acolher a ideia que o Deus onipotente abraça uma condição tão miserável como uma ocasião de graça. Depois que o Senhor chama a atenção de Pedro, e ontem fazíamos esse belíssimo paralelo entre a plena disponibilidade da Beatíssima Virgem Maria, que diante do anúncio da encarnação, que era algo inédito, tão inédito quanto a realidade do anúncio da paixão, não se tinha ainda visto um testemunho a essa altura do próprio Deus, ou seja, Jesus verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem que se entrega, o próprio Deus que se entrega em sacrifício. Naquele momento, a Virgem Maria, diante do anúncio da encarnação, prontamente respondeu: Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Não colocou absolutamente nenhuma resistência. Acolheu prontamente aquilo que o Senhor propôs. A palavra do arcanjo Gabriel. E nesse momento Pedro não conseguiu. Pedro resistiu. Pedro teve dificuldade de aceitar que uma condição tão humilhante poderia ter sido escolhida pelo próprio Deus e que ele poderia, de uma condição como essa, realizar um bem tão grande e infinito. Não, Senhor, que jamais te aconteça tal coisa. Mas diante da resistência do coração do apóstolo, o Senhor o adverte
o chama na direção justa. E Pedro nos dá um exemplo louvável. Ele se deixa corrigir por Jesus. Ele se deixa orientar por Jesus na direção certa. E mediante a palavra do Senhor, diante da admoestação do Senhor, Pedro então declara: seja feita a tua vontade. E se coloca no seguimento de Jesus, nos passos do Senhor. Ontem falávamos de pedirmos essa graça, a intercessão de São Pedro em favor dessa nossa escolha, dessa nossa atitude, pela intercessão de São Pedro que nós possamos também seguir o Senhor. E olha o que em seguida o Senhor fez. Diz o Evangelho hoje que, chamando a multidão a si, juntamente com seus discípulos, disse o Senhor: se alguém quiser vir após mim, a mesma coisa que ele disse a Pedro: vai para trás de mim, coloque-se no meu seguimento, coloque-se depois de mim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, meu irmão e minha irmã, eis aqui o que a Beatíssima Virgem Maria realizou. Ela que escolheu a vontade do Pai: seja feita, Senhor, a vossa vontade. Tomou a sua cruz, e falávamos, que no dia em que a Virgem Maria apresenta Jesus no templo, ali começa o seu Calvário, ali é feito o anúncio da paixão da Virgem Maria. Tivemos a oportunidade de, em algumas meditações atrás, tomarmos essa percepção de alguns grandes doutores da espiritualidade cristã que mostram essa referência com muita nitidez. E a Virgem Maria abraça ali, ela que fez a primeira entrega, fará ainda a entrega derradeira do fruto de seu ventre no Gólgota. Ela tomou a sua cruz e seguiu o Senhor até o fim, sem jamais dar um passo fora dos passos do seu Senhor, sem jamais admitir uma outra decisão, uma outra escolha, e vamos usar a expressão, uma outra sorte que não fosse aquela segundo o coração do seu Deus. Tudo entregou nas mãos do seu Senhor e seguiu perfeitamente. Ela não quis salvar a própria vida, ela entregou, ela perdeu por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Eis aqui o testemunho que nos acompanha no dia de hoje de uma maneira muito forte. Bom, eu diria que são 3, ou melhor, são 9. Por que 9, Padre Fábio? Temos a Virgem Maria, temos São Pedro, que desde ontem nos acompanha, e nós estamos fazendo esse paralelo. A Beatíssima Virgem Maria, como o Padre acabou de falar, viveu exatamente o que o Evangelho está dizendo, perfeitamente o que o Evangelho está dizendo. Pedro, depois dessa advertência do Senhor, dessa chamada de atenção do Senhor, e depois de tantos altos e baixos, em que humildemente se deixou sempre corrigir pelo Senhor, Pedro também viveu essa verdade. Olha, meu irmão e minha irmã, se o testemunho da Beatíssima Virgem Maria, como falávamos ontem, é alto demais, olha com humildade o testemunho de São Pedro, que errando deixou-se corrigir pelo Senhor. E hoje, sabendo que a Virgem Maria nos toma sob o seu manto e nos leva até Jesus para que possamos ser corrigidos por Ele, para que possamos ouvir a Sua palavra como Pedro ouviu, e ela nos ajuda a viver a passagem que Pedro viveu, ou seja, de deixar o caminho ou a ideia do que queremos para escolher com Deus o que Ele nos propõe. Ainda temos ela por nós, temos o testemunho de São Pedro, temos a eloquência da humildade, a via que São Pedro percorreu, e ainda temos a Virgem Maria por nós, tem tudo para dar certo. E temos conosco hoje ainda
os outros 7 testemunhos. Quem são esses? São os 7 fundadores dos servitas, dos servos de Maria, que hoje a Igreja celebra a memória conjunta desses 7 fundadores, desses 7 poetas jovens que, em um momento de grande tensão na cidade de Florença, entre uma guerra fratricida entre famílias, eles que se reuniam para compor hinos e poesias em honra à Virgem Maria e aos santos, foram visitados extraordinariamente pela presença de Nossa Senhora das Dores, que chorava por aquilo que estava acontecendo na cidade de Florença. E eles, movidos por essa grande experiência mística, tomam a decisão de empenhar a própria vida em um ato de amor e reparação por todo o sangue derramado, por todo o ódio perpetrado, por todo o espírito de vingança que corria sobre a terra e sobre a cidade naquele momento, e assim vão viver uma vida de eremitério no alto de uma colina, e ali, amparados pela vida de oração e de recolhimento, e acompanhados pelo testemunho de grandes homens de Deus, vão construindo essa vida de recolhimento e de oração. E o que acontece é que o Senhor vai contando e dispondo com eles sempre mais. Eles foram aqueles que, acompanhados pela Virgem Maria, decidiram seguir o Senhor e, amparados por ela, deixaram tudo, negaram a si mesmo, tomaram a própria cruz e seguiram o Senhor. E foram chamados depois de servos de Maria Santíssima, porque cada vez que desciam do eremitério, desciam para cumprir uma missão de paz ou para levar uma palavra que pudesse trazer de volta a paz entre as famílias e a concórdia entre os homens. E dessa forma, cada vez que se moviam por amor à Virgem Maria. Depois difundiram a grande devoção de Florença, a Anunciação da Beatíssima Virgem Maria, uma história muito bonita sobre a anunciação do anjo, a Beatíssima Virgem Maria. E dessa forma, amparados por Maria Santíssima, percorreram a estrada da santidade e levaram tantos outros a seguirem o mesmo caminho. Veja, meus irmãos, não nos faltam testemunhos. Não nos faltam realmente testemunhos daqueles homens e mulheres que seguiram essa palavra do Senhor que hoje é apresentada a nós e que vem como um convite do Senhor para cada um de nós, para que possamos renovar essa escolha de vida. Qual? De perder a vida por amor a Cristo, de entregar a nossa vida por Ele. Trago para vocês essas palavras de São Charles de Foucault, que, escrevendo sobre o amor a Jesus e o seguimento de Jesus, nos deixa essas belíssimas palavras. Tentemos tornar-nos um com Jesus, reproduzir a sua vida na nossa vida, proclamar a sua doutrina do alto dos telhados, com os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, fazê-lo reinar em nós, permitir que Ele viva em nós. Ele entra em nós tantas vezes na Sagrada Eucaristia que recebemos, que Ele então estabeleça em nós o seu reino de amor e nos transforme em si. Se Ele nos dá alegrias, aceitemo-las, irmãos, com reconhecimento. O bom pastor dá-nos ternas ervas para nos fortificar e nos tornar capazes de o seguir depois por caminhos áridos e muitas vezes difíceis. Ele nos dá o bom alimento para que possamos estar fortes e segui-lo. Se nos dá cruzes, eu vos digo, beijemo-las. Bona crux. É a graça das graças
é caminhar mais que nunca com a mão na mão de Jesus, pois Ele não nos entrega uma cruz sem ter a sua mão apoiada sobre ela. É aliviá-lo carregar a nossa cruz, levando a sua cruz como Simão, o sirineu, é o nosso bem-amado a convidar-nos a declarar-lhe e aprovar-lhe o nosso amor, tomando junto com ele a nossa cruz. Dores da alma, sofrimentos do corpo, alegrai-vos e exultai nesse dia. Jesus chama-nos, pede-nos que lhe digamos que o amamos e que o repitamos tanto tempo quanto o que durar o nosso sofrimento. Toda cruz, eu vos digo, toda cruz grande ou pequena, até mesmo uma contrariedade que seja, é um apelo do nosso bem-amado para amá-lo. Ele pede-nos uma declaração de amor e uma declaração que dure tanto tempo quanto durar essa cruz. A cada cruz e dor na nossa vida, podemos repetir: meu Jesus, eu te amo e quero permanecer amando-te até o fim dessas dores. A vossa vontade, meu bom Jesus, e não a nossa. A vossa vontade, meu bom Jesus, e não a nossa. É a frase que devemos repetir. Não queremos pensar mais em nós, que seja como se não existíssemos. Não pensaremos senão em vós, nosso bom Senhor, nosso bem-amado. Não pedimos nada para vós, pedimos-vos a vossa glória. Não pedimos nada que nos possa servir nesse tempo. Pedimos-vos, pedimos o Senhor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós, Jesus, e que se cumpra em nós a sua vontade, em todos os vossos filhos, em todos os homens, em todo o tempo, em toda a história, que ela seja feita em nós, ó bom Jesus, e que nós sejamos feitos segundo a vossa vontade. Que vos glorifiquemos o mais possível durante a nossa inteira vida, que façamos, Senhor, em tudo a vossa vontade e que seja essa a nossa alegria, a certeza de que a tua vontade é cumprida e em cada dor, como dizemos, a suportamos e a recebemos por ti, Jesus, e declaramos: eu te amo, meu Senhor, fica comigo. Que consolemos o mais possível o vosso coração com as nossas escolhas de vida, com a memória contínua do teu amor por nós e com as pequenas declarações do nosso amor por ti diante da nossa cruz, dizendo: eu te amo, meu Jesus, e a recebo por ti. Nada mais queremos e só disso precisamos, da tua vontade, do teu amor. E por ele e por ela vivemos e repetimos: a vossa vontade, meu Jesus, e não outra. É o que escolhemos, é o que queremos viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Charles de Foucauld, pela intercessão de São Pedro Apóstolo e pela intercessão dos 7 fundadores dos Servitas e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.